Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Quintal e vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Então, como eu estava falando para vocês no vídeo anterior, como eu comecei a ter contato com tudo isso, e o meu próximo passo depois de estudar, né, fazer realmente cursos e me formar, passar por estágios e entender tudo isso, apesar de ter saído do curso e mesmo fazendo aquele estágio atendendo pessoas, eu ainda não entendia nada, tá? Eu simplesmente tinha a teoria muito forte na minha vida, mas o que me fez realmente acreditar foi passar por experiências, né? Aquilo transformar de fato a minha vida, e aí sim eu comecei a observar e de fato conseguir começar a ajudar pessoas, porque eu passei por aquilo, né? Então quando a gente passa e a gente transforma, a gente realmente fala aquilo com muita propriedade, tá bom? Porque a gente passou por isso. Então, logo em seguida, eu disse pra vocês, né, que eu tinha aquele livro, Você Pode Curar Sua Vida. No começo foi isso. E eu li muitos livros de autoajuda do Augusto Cury, mas foram vários, porque quando a gente está passando por esse processo de depressão, e no meu caso que foi a síndrome do pânico, as pessoas te dão muito livro de autoajuda, elas não sabem por quê, mas elas te dão. E é muito bom, porque de uma certa forma começa a mexer com alguma coisa, mas você precisa ir além, né? Então, o livro de autoajuda são histórias muito boas, tem muitas coisas boas que são ensinadas, mas ele ainda não é tão aprofundado quando você vai trabalhar de fato esse autoconhecimento e aplicar isso na tua vida diária. Porque o autoconhecimento nada mais é que você trabalhar isso todos os dias na tua vida. Você vai ser perfeito todos os dias? De jeito nenhum. Vai ter dia que você vai surtar? Vai ter dia que você vai surtar. No começo, são muito menos dias no equilíbrio do que mais equilibrado. Mas, enquanto você está buscando, isso já é uma grande transformação, tá? Em seguida de tudo isso, quando a gente começa a buscar, o universo começa a conspirar ao nosso favor, né? E começa a trazer informações para a nossa vida. E eu não lembro se foi rede social, eu não lembro agora como que eu cheguei. Eu cheguei nos vídeos do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido e fiquei encantado com a Patrícia, porque além dela explicar, ela ensinar muito sobre os mestres ascensionados, ela fala muito dos centros de energia, né, da questão dos chakras, enfim. E como isso eu disse para vocês que foi uma coisa que fez muito sentido para mim, eu já falei, nossa, deixa eu ver tudo que ela pode me ensinar. O Bruno já foi uma coisa assim muito ligada à parte da fitoterapia que eu fiz lá, eu utilizei na minha síndrome do pânico. E o Bruno, ele dá um curso que chama Fitoenergética, não sei se vocês já conhecem. Eu fiz o curso, comprei o livro que veio com uma caixinha super legal, já com algumas ervas, um pêndulo de radiestesia, foi umas coisas bem legais que vem na caixa. E este livro eu posso afirmar que eu apliquei durante um tempo na minha vida, faz um efeito fantástico, tá? Eles têm canal no YouTube, se vocês quiserem já pesquisar, eu deixo aqui na descrição do vídeo. E o que foi uma grande mudança aqui na minha vida? Aqui tem uma tabela, nesse livro, tem uma tabela que é a tabela que eu me baseei para fazer um teste para os meus clientes, né? Daqui a pouquinho esse teste já vai estar liberado para todo mundo, inclusive online. É uma tabela que ele mostra exatamente quais são os centros de energia, onde estão ligados onde estão localizados esses centros de energia no nosso corpo,
quais são as prováveis situações que você está sentindo, né, as suas emoções e seus sentimentos, e quais são as doenças geradas a este centro de energia, ok? E quando eu vi aquilo, óbvio que eu já sabia, porque eu já tinha feito o curso, então quando você faz curso, você estuda, aquilo praticamente tá em você, né? E aquilo eu falei, nossa, é muito, muito, muito aquilo mesmo. E eu me aprofundei mais ainda nisso, e isso fez muito sentido para mim quando eu tive contato com esse livro. E eles são bárbaros, os dois são bárbaros, tanto o Bruno quanto a Patrícia. Fez muito sentido para mim, no caso, a fitoenergética, primeiro porque não é a planta em si que te traz a cura, é a energia da planta que te traz um equilíbrio, né? Então é muito interessante. E cada vez mais, quando eu fui tendo contato com isso, eu fui percebendo que tudo era energia. Então, tudo girava em torno de energia, de uma sintonia, né? Então, a gente vibrava algo, porque isso não tem nada, nenhuma conotação religiosa, né? Porque isso é física, né? Nós somos corpos elétricos. Nosso coração pulsa eletricidade. Tanto que quando para, tum, tum, o que é aquilo? Descarga elétrica, para trazer a gente para a vida de volta. Então, nós somos eletricidade. Essa eletricidade, ela vibra de alguma certa forma, ela vibra uma frequência. E essa frequência, quem vai ditar a frequência que você vibra é você. Então, dependendo dos seus pensamentos e do seu sentimento, você vai vibrar num certo nível de energia. Então, quando eu estudei a fundo a fitoenergética, isso ficou cada vez mais claro para mim. Porque como que a energia de uma planta poderia afetar a minha energia? Porque mesmo eu tomando um chá, não era a planta em si, não era um chá, era só a energia daquela planta que me fazia bem. Então, como que aquilo estava de alguma forma sintonizando na minha vida? Enfim, eu comecei a estudar muito isso. E aí foi quando caiu a ficha de vez nesse sentido. Tudo é energia. Então, a primeira coisa que fez muito sentido para mim foi entender exatamente isso, que tudo era energia. Que então, nós somos um todo. Né? Então, e nos meus cursos eu até dou um exemplo disso. Imagine que eu tenho lá todas as células do meu corpo, imagine assim, todas as células do meu corpo, elas vibram uma intensidade. E elas estão aqui no meu corpo, certo? Neste corpo, no corpo da Adriana. Quem é que comanda estas células? Eu. Porque é o meu corpo, né? Então, se eu comando essas células, nós, como seres humanos, nós somos uma espécie de célula deste todo. Então, se nós vibramos em uma só energia, beleza, né? Isso começou a fazer muito sentido pra mim, porque quando você às vezes conhece uma pessoa, você super se dá bem, né? Nossa, parece que aquela pessoa já é super sua amiga, uma afinidade muito grande, enfim. E tem pessoas que você conhece já parece gato, né? Parece que repele. O que é isso? Energia. Então, se a minha frequência de energia é X e a frequência desse aqui também é X, ótimo, super compatível. Se a minha é X e a dele é Y, imã ao contrário, né? Repele. Independente da minha estar super positiva, a outra estar negativa, enfim. Ó, não se atrai. E aí eu comecei a estudar muito a lei da atração, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá pra frente, mas a lei da atração. Eu comecei a estudar muito a parte de biologia. Então, tem um livro, anota aí, eu também deixo na descrição.
Biologia da Crença. Eu deixo aqui o autor, eu deixo tudo explicadinho para você. Este livro fez assim, ó, pluf, na minha cabeça. E foi super interessante que foi com este livro, e isso foi em 2004, nós estamos em 2020. Olha, gente, 2004 para 2020, olha quantos anos que eu não estou estudando, são 16 anos estudando. Porém, o que mesmo da questão começou em 2014 bem forte, porque aí eu vim num processo de muito estudo, de muito aplicação disso tudo na minha vida, enfim, não é fácil o caminho, não é fácil, é muito diferente para cada um, mas a gente tem que trilhar esse caminho. E a biologia da crença, quando eu estudei a biologia da crença, que foi mais ou menos de 2013 para 2014, foi quando de fato tudo fez sentido para mim, né? Por quê? Porque eu comecei a entender que eu só ia ficar doente se eu quisesse ficar doente. Nada iria me atingir se eu não quisesse, porque eu comandava as células do meu corpo. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, tá bom? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Então, meu caminho, lá, voltando, vamos voltar a fita. Depois da síndrome do pânico, comecei a estudar, sou formada na terapia holística, não comecei a atender, porque não era isso o meu objetivo, tá? Vim, dei um passinho a mais, encontrei o Bruno, encontrei a Patrícia, comecei a estudar mais ainda sobre centros de energia, sobre mestres ascensionados, comecei a estudar a fitoenergética e as coisas começaram a fazer um pouquinho mais de sentido para mim. Eu já estava entendendo tudo? Ainda não estava entendendo tudo não, já estava começando a entender. E foi nessa época que eu descobri a meditação. E eu vou falar isso no próximo vídeo, tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, pessoal!